Uma vez, né? Eu sou a Larissa Daniele, sou voluntária palestrante do Grupo Amor Vida e hoje eu quero trazer aqui para vocês uma live com o tema Um ato de amor é buscar ajuda. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do autocuidado, do amor próprio. Antes de iniciar, assim, entrar nesse tema da live, eu quero falar um pouquinho do Grupo Amor Vida, né? No qual eu faço parte aí como voluntária palestrante. O Grupo Amor Vida, ele tá há mais de 22 anos, né? É uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, onde ele faz um trabalho de prevenção ao suicídio e também a pós-venção do suicídio e também a valorização da vida, né? E a gente tem um trabalho muito importante pelo telefone. Quem até puder colocar aí no comentário, senão depois eu coloco. Que é o 0800 750 5554. Aonde você pode estar ligando e você vai ser muito bem atendido pelos nossos voluntários, no qual eles fazem todo um treinamento, tá bom? Para dar esse apoio emocional gratuito. O horário do 0800 750 5554 é das 7 horas da manhã às 23 horas, isso o horário aqui do Mato Grosso do Sul, né? Se a gente colocar para o horário de Brasília seria às 8 horas da manhã até a meia-noite. E é todos os dias, gente, finais de semana, feriados, tá? Sempre aí a gente tem esse trabalho pelo 0800 750 5554. A Neuzinha colocou aqui para nós, tá bom? Você pode estar ligando aí para você ter esse apoio emocional gratuito. Primeiro, eu queria, daqui a pouco eu vou falar um pouco também do GAES, que é o Grupo de Apoio aos Enlutados por Suicídio, mas eu queria falar também um pouco 3 formas, assim, bem importantes que você pode estar ajudando o Grupo Amor Vida, que é uma como voluntário também, né? A outra com doações e a outra compartilhando. Até quem estiver aqui e quiser compartilhar essa live, seria muito interessante, é uma forma de ajudar aí também para que chegue a outras pessoas esse trabalho. Como voluntário, os requisitos são ser maior de idade, né? Maior de 18 anos, e fazer o curso de formação, que tem uma data específica. Esse curso ele demora alguns meses, tá bom? Em relação às doações, a gente tem o site, que é grupoamorvida.ong, e lá vai ter um link, por exemplo, você pode fazer uma doação, uma contribuição, né, financeira, mas lá tem um link do Pix nesse site, grupoamorvida.ong, porque é muito importante que a gente pegue o Pix certinho pelo site, tá, gente? Esses tempos teve uma questão de golpe, tem até aqui no nosso feed a explicação, então toma muito cuidado, mas é uma forma de ajudar, através dessa contribuição, até porque os próprios voluntários que custeam, né, todo esse trabalho aqui no Grupo Amor Vida. E a outra forma, que eu já tinha comentado um pouquinho, é compartilhando, como por exemplo, compartilhando agora essa live, vamos apertar aí no aviãozinho, para que esse nosso trabalho chegue a mais pessoas. Compartilhe os nossos posts, nós estamos com vários posts super interessantes, com mensagens super bonitas aqui no nosso feed também. Não deixem de compartilhar, tá, gente? É uma forma aí de você também estar sendo um voluntário, ajudando aí a chegar a mais pessoas esse trabalho. Eu queria também comentar um pouquinho sobre o GAES. O GAES é o Grupo de Apoio aos Enlutados por Suicídio. O GAES, gente, ele tem um trabalho que a gente fala que seria a pós-venção, né, do suicídio, onde a gente tem uma comunidade aí acolhedora que vai estar oferecendo um suporte, uma compreensão para aquela pessoa que perdeu alguém pelo suicídio, tá? Os encontros estão acontecendo às terceiras quartas do mês. Esse do GAES, do Grupo de Apoio aos Enlutados por Suicídios, é presencial. Só que você precisa fazer uma inscrição prévia, tá? Que é pelo próprio telefone, o 0800 750 5554.
ou também pelo nosso site, grupoamorvida.ong/GAES. Então, ali, nesse encontro, nessas terceiras quartas do mês, você vai poder, né, quem perdeu alguém por suicídio, compartilhar as experiências, compartilhar as emoções, né? Ali vai ter um ambiente seguro e acolhedor. Ali tem gente capacitada, todos que estão ali, como a gente fala, facilitadores voluntários, né, são treinados. Tem também uma responsável, que é uma psicóloga que está fazendo a sua especialização em suicidologia, então ela tem todo um conhecimento aí sobre esse assunto. Então, o grupo de apoio aos enlutados por suicídios, GAES, é onde a gente faz essa pós-venção, tá bom? Então, vamos agora para a live. Não deixem de compartilhar, tá bom, gente? O tema da nossa live é: um ato de amor é buscar ajuda. E eu propus, assim, dividir esse tema em duas partes, vamos colocar assim, tá? A primeira é buscar uma ajuda externa, que eu já vou falar ali 3 principais, e a quarta entra aqui também o Grupo Amor Vida, né? E também a outra é você ajudar a si mesmo, tá? Então, eu trouxe esse tema como um ato de amor é buscar ajuda, porque, gente, quando a gente busca se ajudar, né, que seja com essa ajuda externa, seja com essas questões que eu vou trazer aqui para vocês refletirem, se vocês estão conseguindo também ajudar a vocês mesmos, assim, sem ser necessariamente com uma ajuda externa, quando você se ajuda, automaticamente, vamos colocar assim, você ajuda os outros também, tá? Porque você pensa, você vai começar a se sentir bem, e eu falo que é assim, geralmente o amor próprio, né? Você começa a cuidar mais de si, começa a se tratar melhor, começa a se sentir bem, e isso se expande, esse amor se expande para os outros, tá bom? Então, sobre a ajuda externa, eu coloquei aqui as 3 principais, né? Que seria buscar uma ajuda médica, buscar uma ajuda terapêutica e, quando você não souber o que fazer, perguntar para quem sabe. Então, vou comentar um pouquinho cada uma. Por que seria um ato de amor esse buscar uma ajuda externa? E no caso aqui eu dei o exemplo de uma ajuda médica. A ajuda médica eu quis dizer no sentido de periodicidade, né? Exames periódicos, quando você não tá bem, realmente ir ao médico e buscar ajuda. Mas assim, gente, parece uma coisa boba, né? Simples, mas é importante. Às vezes a gente deixa ficar muito mal para poder ir buscar uma ajuda médica. O outro, né, a terapêutica também, deixa o negócio explodir, vamos colocar assim, em relação às emoções, para poder aí sim buscar uma ajuda terapêutica. Acontece, não tô falando que não acontece, isso acontece. Mas aí, por isso que eu quero trazer aqui para vocês essa reflexão de se observar. Você tá esperando você ficar muito mal para buscar uma ajuda médica, não saber mais o que fazer em relação às suas emoções, em relação aos seus relacionamentos, para poder buscar uma ajuda terapêutica? E essa outra questão, né? Quando você não souber, por exemplo, a questão terapêutica, que é uma questão também que eu atuo, quando você não souber o que fazer, gente, busque perguntar para quem sabe. Por exemplo, a questão terapêutica, você pode falar assim, não, mas eu acho que é muito difícil, eu acho que eu não tenho condição, né? Às vezes tem essa questão também, mas pergunte para quem sabe. Busque perguntar para alguma pessoa daquela área, tá? Voltando um pouquinho em relação a essa ajuda externa, a parte médica, por exemplo, a gente tem coisas simples. Você vai e marca o médico, e vai no médico. Você faz os exames que ele pediu. Gente, tem que ir no retorno, por exemplo, para olhar esses exames. Tem que ir no retorno para ver ali o feedback do seu médico, o feedback desse acompanhamento. Então, é uma coisa assim simples, mas às vezes a pessoa não faz esse ciclo. Tipo, vai no médico, faz os exames, mas não vai no retorno. Então, não vai adiantar muito às vezes, porque você não vai saber entender assim a dinâmica daquele exame, por exemplo. Em relação à ajuda terapêutica, eu queria colocar aqui, por exemplo, 2 questões que eu acho bem importantes.
é que às vezes você fala assim, ou eu não tenho condição, ou eu não sei aonde ir, e eu falo para vocês que existem lugares com valores sociais. Existem lugares que você pode fazer a terapia de forma gratuita. Existem lugares também que você pode fazer, no caso, né, que eu conheço é a psicanálise, que você pode estar começando aí o seu processo de análise pessoal de forma gratuita também ou por valor social. Que seria o quê? Por exemplo, a terapia seriam as faculdades, onde os estudantes de psicologia, né, a própria faculdade tem uma estrutura ali que é a clínica social, e geralmente eles fazem ou um atendimento gratuito, né, 100% gratuito, ou um atendimento com valor social, um valor muito simbólico. E, gente, vale muito a pena vocês investirem, por exemplo, numa terapia, né, vocês cuidarem aí da mente, das emoções, desse mundo interno, que foi como eu falei ali no início sobre o amor próprio, né, que ele se transborda, ele vai para fora quando você tá cheio dele. Assim também é nossos conflitos internos. Se você está cheio de conflito interno, isso se expande também para o mundo externo. E é aquela coisa que você pensa, nossa, parece que tá tudo, não está dando muito certo. Na verdade, o conflito já vem de dentro da gente, às vezes. São coisas acumuladas ali, que vão se acumulando, e isso também vai para fora, certo, gente? Então é isso sobre a ajuda externa, assim, que eu queria compartilhar com vocês. E uma outra ainda, eu coloquei essas três, mas uma quarta é aqui o nosso trabalho no Grupo Amor Vida, que pelo número 0800 750 5554, você pode estar telefonando aqui para os nossos voluntários e tendo apoio emocional gratuito, gente. Aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, é do horário das 7 horas da manhã às 23 da noite, todos os dias, finais de semana, feriado. A gente tem esse trabalho de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, que, como eu falei, né, anteriormente, uma das formas de você ajudar, contribuir aí com esse trabalho é compartilhando esse telefone 0800 750 5554 aqui do Grupo Amor Vida, porque se você ligar, você pode ter certeza que nossos voluntários vão te atender com maior carinho, com maior prazer. A missão deles está ali para tentar auxiliar você quando você estiver passando por alguma questão, por alguma crise emocional, por alguma coisa que você não sabe o que fazer, gente. Inclusive, como é da minha área, vou só comentar um pouquinho, é muito importante a gente ter com quem compartilhar essa dor. Tanto que aqui até o nosso lema do Grupo Amor Vida, né, é que uma dor compartilhada dói menos. Então, você tem que ter com quem falar. E o principal, gente, quando a gente fala, a gente se escuta, tá? Então, você vai ter ali pessoas preparadas para te ajudar, para acolher a sua dor. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá? Inclusive, aí, se precisar de um acompanhamento, isso vai ser analisado ali junto também com esse voluntário. Tem que entender isso também, que aqui, pelo 0800 750 5554, é um apoio emocional, não é um acompanhamento terapêutico, tá? Tem um pouco de diferença, mas não deixe de ligar, não deixe, porque os nossos voluntários estão preparados para receber essas demandas, tá bom, gente? E vamos compartilhar os posts que ficam aqui no feed, aqui no nosso Instagram, tá? Que vocês já vão estar ajudando muito, porque às vezes você posta lá nos seus stories, nos seus status do WhatsApp, alguém vê que você nem sabe que aquela pessoa está passando por uma crise emocional, está passando por um momento muito difícil na vida dela. Então, é muito importante a gente compartilhar o 0800 750 5554, pega um post aqui, print, dá print da tela, posta, reposta aqui no nosso Instagram, tá bom, gente? Então, essa é uma outra forma de ajuda externa, que tem a ver com o nosso tema aqui, que eu falei que um ato de amor é buscar ajuda, né? O outro tema que eu quero trazer aqui para vocês é sobre vocês, um ato de amor é buscar ajuda, né? Mas um outro tema que eu quero falar para vocês é que é um ato de amor também você mesmo se ajudar. Aí eu vou dar aqui algumas dicas, como que você pode, né, se ajudar, que seria como, por exemplo, né, eu queria meio que vocês testassem aí
se vocês realmente praticam com vocês, né, o autocuidado, se vocês realmente estão se tratando bem, né? Por exemplo, no dia a dia, vou trazer aqui duas coisas muito simples, mas que fazem muita diferença para o nosso corpo. É a água. Quem aí que tá assistindo a live, que tá aí com um copo de água ou com uma garrafa, trouxe aqui, além do copo eu trouxe uma garrafa de água, me falem aí nos comentários quem trouxe a água aqui pro nosso encontro, ou um suco, né? Quem sabe um café, não sei se à noite vocês estão tomando café. Quero ver, comentem aí. Porque, gente, ó, uma coisa tão simples, um copo d'água, mas vocês acreditam que às vezes a gente deixa de lado, vou colocar como um autocuidado? Isso acontece muito. E a falta de água, eu não sou da área da saúde de medicina, né? Então não vou saber entrar em detalhes, mas a gente tem que entender que pode causar muitas questões, né? Seja aquele tal de cálculos renais, seja infecções urinárias, por um simples questão de não tomar água. E esse é o ponto 1 que eu queria trazer para vocês nessa parte de que é um ato de amor você se ajudar. O ponto 2 é também começar a observar se você realmente se cuida, em um sentido assim, tomou bastante água. Mas vocês vão no banheiro, gente? Vocês cuidam dessas necessidades fisiológicas? Olha, necessidades simples, muito simples, mas que às vezes a gente vai deixando de lado. E isso, gente, causa um mal-estar, um estresse, e desse mal-estar e desse estresse causa várias doenças, né? Eu queria, assim, dar um pequeno exemplo, um pequeno recorte da minha vida, quando eu trabalhei em uma outra área, que eu era laboratorista, né, de saneamento, e ali eu tinha uma questão que tava com falta de funcionário e tal, que eu vou entrar nesse tema também das questões externas, que a gente fala que a gente tá agindo de tal maneira, só que na verdade tem mais relação com as nossas questões internas. Mas voltando, eu estava trabalhando de laboratorista e eu não bebia água, porque eu queria terminar ali as análises, né? Então não bebia água, não ia no banheiro, sabe? Ficava se segurando mesmo. E isso foi causando um estresse. Gente, um estresse, um mal-estar. Tanto que nessa época também eu tive, né, um diagnóstico aí de misto de depressão e ansiedade, que eu creio que também tem relação com esse gatilho aí de não tinha autocuidado nenhum básico, como esse que eu estou falando aqui pra vocês. Bebam um gole de água aí. Então, gente, essa é a questão assim que eu quero trazer pra vocês, de que é um ato de amor você também se ajudar. Coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Vamos aí, hoje é quarta-feira, né? Os próximos 7 dias eu vou desafiar vocês a observar como que vocês se tratam, se vocês realmente se cuidam, se vocês realmente estão bebendo água, se vocês realmente vão ao banheiro a hora que sente necessidade. Eu quero, assim, que vocês tentem praticar isso, essa autoobservação, essa percepção de si, de coisas simples, como beber água. Por exemplo, agora eu estou com sede e vou beber a água. Então, gente, esse é um dos temas dentro desse de se ajudar. E o outro tema dentro desse de se ajudar que eu quero trazer para vocês é começarem a observar as vozes que vocês mesmos falam com vocês. Como assim? Vou explicar. Como que eu quero que vocês me falem, né? Como que vocês falam com vocês no dia a dia? Então, um exemplo simples. Você foi servir uma água, que eu trouxe aqui também uma garrafa, e derramou um pouquinho na mesa. Você fala, seja falando assim, né? Seja só pensando, você fala, nossa, como eu sou boba. Nossa, como eu não bato bem. Nossa, como... Enfim, sabe? Esses pensamentos, essas palavras bem desagradáveis de si mesma. Como que é? Me contem aí um pouquinho. Quem depois estiver assistindo a live aqui depois, comenta nos comentários como que você fala com você mesma. E quais são os tipos de pensamentos que você tem sobre você. Gente, se vocês começarem a se policiar mais, a se perceber, a se observar e ter esse desejo forte, né, de querer mudar essa conversa interna com você mesmo, vocês vão
ver que isso vai fazer diferença. Por quê? Porque o jeito que você fala interfere muito no jeito que você pensa e tem muita relação com as suas crenças, e isso é como se fosse um óculos que faz você olhar para o mundo de uma certa maneira, entende? Então, eu não gosto muito da expressão negativo, tipo, pensamentos negativos, mas seriam os pensamentos mais desagradáveis. E aí é como se o seu olhar para a vida ficasse desagradável, mas não é bem que é a vida em si. Claro que a vida tem os seus momentos de desafio, tem os seus momentos aí que a gente tem mais dificuldade, tem os lutos, né? Então, isso é uma coisa, mas a outra é quando a pessoa, os pensamentos dela, o olhar dela, as crenças, isso que eu tô trazendo aqui para vocês, o jeito que vocês lidam com vocês, você transfere isso pro mundo, vira o seu, atentar um óculos aqui, vira o seu olhar pro mundo. Você olha com esse olhar aí desses pensamentos, dessas crenças, dessas coisas que você se fala no dia a dia. Mas eu pergunto para vocês, como que vocês têm falado com vocês mesmas no dia a dia? Então, essa era uma questão nesse ato de amor de você ajudar você mesma, né? Uma outra questão que eu acho legal de trazer nesse mesmo tema é a gente começar a observar o que a gente fala, julga do outro. Tem até uma frase mais ou menos assim, que falam que é de Freud, que fala assim, que quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Por que, gente, tudo isso? Por causa da projeção. A projeção é uma coisa assim, é muito mais fácil apontar o dedo e falar do outro e reconhecer algo no outro, vamos colocar aí algo desagradável, que seria algo negativo, mas eu prefiro a palavra desagradável, do que reconhecer em mim. Gente, é claro que isso não é uma regra, eu vi uma coisa que eu não gostei no outro, pronto, eu tenho isso, não é essa a questão. Mas eu queria que vocês também, aí, pelo menos os próximos 7 dias, eu quero desafiar vocês a observar, quando você rotular alguém, rotular alguma coisa, o que isso que você está dizendo do outro quer dizer de você? Será que não tem alguma relação? E um lado bom disso é que quando vocês comecem a observar, quando vocês verem algum potencial em alguém, quando vocês reconhecerem, admirarem algo assim que você vê e fala, nossa, que legal isso que essa pessoa está fazendo, pensem também que vale a mesma regra, tanto quando você vê algo desagradável como agradável, que às vezes existe esse potencial dentro de você, mas ele está adormecido. Tá? Então, acho que isso é interessante também de perceber. Quando você admirar alguém, achar algo muito interessante em alguém, lembre-se que às vezes tem esse potencial em você, só que ele está meio adormecido, né? Então, é interessante olhar para isso assim também. Um outro ato de amor aí, só que agora nessa questão de se ajudar, é uma questão de você começar a se questionar mais. Se questionar o quê? Como eu tava comentando anteriormente, assim, entrei um pouquinho. Algo externo acontece. E aí você pensa que é culpa do desafio ali da vida, das pessoas ao seu redor, mas comece a jogar mais para você. Entra nessa questão também aí da projeção que eu expliquei um pouquinho. Por quê? Porque às vezes não é bem uma questão externa. Como que eu vou dar um exemplo para vocês? Você fala assim, vou dar um exemplo bem simples, vamos ver se dá para entender essa metáfora. Você fala assim, as pessoas estão pisando em mim. Isso não literalmente, né, gente? Tô falando nesse sentido assim mais metafórico. As pessoas estão pisando em mim. Aí eu vou te perguntar uma coisa agora, que às vezes para alguns pode ser um pouco mais pesado, mas é uma coisa assim que a gente usa muito em uma análise, não dessa forma, né? Mas mais ou menos por aí. Você fala, as pessoas estão pisando em mim, né? Nesse exemplo assim. Aí eu te perguntaria, aguenta firme, é uma pergunta difícil. Por que você está no chão? Tá? É uma questão assim que eu queria que vocês pensassem.
quando você fala, as pessoas jogam tudo em mim, tipo, pra carregar, de atividades, de demandas, né? Nós sempre estamos demandando e sempre os outros estão demandando da gente. Mas quando você fala, as pessoas estão jogando tudo em mim, aí eu te pergunto, outra pergunta difícil, aguenta firme. Por que você tá aí embaixo da onde essa pessoa está jogando esse monte de coisa em cima de você? Então, quando eu falo para vocês se questionar mais, sair desse externo, o que o outro tá fazendo, deixando de fazer, as pressões, e focar mais em você. Por que você tá aí recebendo, por exemplo, essas demandas, né? Respondendo essa demanda, porque a questão não é demandar, eles sempre vão demandar. A gente também demanda dos outros e os outros demandam da gente. A questão é porque você tá respondendo essas demandas. Aí, claro que você vai refletir isso com muito bom senso, se é um emprego, se é uma coisa, mas tudo vale muito, assim, a questão da comunicação, né? A comunicação primeiro com você mesmo e depois com os outros. E uma última questão que eu trouxe sobre essa questão de se ajudar, né? Como um ato de amor também, é uma questão, não sei se vocês já viram, tem uma caneta aqui para exemplificar, quando a gente tá no Google e vai entrar num site assim e tem aquele quadradinho pra gente marcar, não sou um robô. Vocês já viram? Comentem aí. E na vida, o que acontece às vezes? Também é uma dinâmica parecida com esse se questionar. A gente fala assim, que é a pressão externa, que é o trabalho, que é as pessoas, mas na verdade a gente também se põe bastante pressão, gente. A gente tem uma psique aí que demanda, que pressiona, né? A gente fala muito na análise de um conflito interno. Todo mundo tem esse conflito interno de alguma maneira, cada um lida de um jeito. Então, esse não sou um robô que eu trouxe aqui pra gente lembrar, que geralmente a gente coloca lá um check-in, né? Que não sou um robô, mas na vida parece que a gente esquece de marcar que a gente não é um robô e esquece de lembrar isso, que a gente não é um robô. O que eu quis dizer com isso? É pra gente começar a observar mais o nosso mundo interno. Quando você vê que você fala assim, não, mas é a pressão do meu trabalho, mas é a pressão dos meus pais, mas é a pressão, sei lá, de um familiar. Não esqueça que tem, na verdade, antes dessa pressão familiar, uma pressão interna que a gente se faz para tentar cumprir mais uma vez alguma demanda, para tentar, na verdade a gente também, gente, tem uma questão do inconsciente aí, a gente espera algo em troca, cada um é uma coisa, né? Assim, um exemplo bem básico, às vezes é um reconhecimento, às vezes a gente espera ser amado, às vezes a gente espera pertencer, então por isso que a gente vamos colocar, cede a essa pressão externa, mas antes, como eu estou falando, faz uma pressão interna. Você meio que se força a fazer aquilo, mas isso assim, no automático. Por isso que é tão interessante a gente começar a se perceber, a gente começar a se auto-observar. Façam esses exercícios que eu trouxe aqui, de observar como que você fala com você, de também observar os seus pensamentos, de observar o que você pensa sobre os outros, de observar o que você pensa de desagradável no outro e de agradável, e entender que tem alguma relação com você, tanto desagradável como o agradável, né? Como eu falei, que pode ser um potencial aí seu. Então é isso, eu queria assim que vocês tentassem testar aí, pelo menos nos próximos 7 dias, né? Se observar tudo isso, né? Essa pressão interna, que não é só externa, essa questão de como vocês falam com vocês, essa questão simples, gente, eu acho muito simples, mas eu também não estava fazendo uma época da minha vida que eu vivia muito no automático, que é beber água, ir no banheiro quando tem necessidade, né? Aí, por aí vai, alimentação, exercício físico, aquelas coisas que a gente geralmente sabe, mas nem sempre consegue fazer. E a ajuda externa, que eu já comentei antes, médica, terapêutica nesses lugares que a gente consegue ou gratuitamente ou um valor social. E a última, né, que eu acho que é uma ajuda externa muito importante, eu não sei
Como que faz terapia? Eu não sei que médico eu tenho que ir. Pergunta para as pessoas, pergunta para alguém. Que inclusive sobre isso, eu trouxe uma frase que eu vi numa série, não vou saber agora o autor, mas tem sim, parece que é um poema, que fala assim, que pra gente aprender algo tem que haver ignorância. Então, se você acha que você não precisa aprender mais nada, né? Não precisa perguntar pra ninguém nada, é porque você supõe que não tem ignorância nenhuma, mas para aprender tem que haver sim ignorância. Gente, não deixem de perguntar para uma pessoa da área em relação àquilo que você não tá conseguindo aí buscar essa ajuda, né? Seja uma ajuda terapêutica, seja uma ajuda médica. Gente, isso previne muitas coisas. E mesmo que você já tá num momento assim que nem é mais prevenção, aí que você tem que correr e buscar ajuda. Não deixe de perguntar aqui, ó, no Grupo Amor Vida, no 0800 750 5554, né? Que é o apoio emocional gratuito. Mas perguntar para algum profissional da área da terapia ou da área da medicina ou outra área em relação a esse autocuidado, em relação a esse autoamor. Gente, e esse tema, assim, pra gente ir finalizando já, tem tudo a ver, assim, com a minha história em relação a se tratar melhor, porque o que acontece? Por vezes, pelo menos foi assim na minha vida, a gente quer que o outro nos trate bem, não é? Quem aí não espera que todos sejam amorosos e queridos conosco, né? Mas às vezes a gente esquece de observar e fazer uma autoavaliação, vamos colocar assim, como que você tem se tratado. Então, no meu caso, eu não estava me tratando tão bem. E aí eu queria que o outro me tratasse bem. E esse não é bem o melhor caminho. É interessante a gente rever o porquê que a gente não se trata tão bem, tá? E dependendo aí precisa de uma ajuda terapêutica, médica, até para melhorar isso. Mas observa aí com esses exemplos que eu dei de como que você se cuida, como que você fala com você, essa coisa simples, né? Não deixa assim de observar como que tá sendo esse autocuidado, que isso tem tudo a ver, como eu trouxe aqui, com um ato de amor. E, gente, todas essas observações de si, essa questão de se observar, tudo com muita autocompaixão. O que é isso? Como que você trataria um amigo muito querido, uma pessoa que você gosta? Você trataria muito bem, então começa a se tratar bem também. É tudo nesse sentido, tá? Porque se você já vai com o intuito assim, nossa, eu tenho realmente pensamentos péssimos e desagradáveis, e aí você começa a se maltratar mais ainda, você não vai sair do lugar. A intenção não é ficar se culpando, tá bom, gente? Mas eu sei que isso às vezes acontece, mas entenda que provavelmente não vai sair do lugar, se for só pra você ficar se criticando e se culpando. Gente, era esse o tema que eu queria trazer pra vocês. Falei aí um pouco do Grupo Amor Vida. Não esqueçam de compartilhar o nosso número, que é 0800 750 5554. O atendimento é das 7 horas da manhã às 23 da noite, horário aqui do Mato Grosso do Sul, tá? Todos os dias, feriados, finais de semana, a gente tem esse apoio emocional gratuito. E também a gente tem o GAES, que é o Grupo de Apoio aos Enlutados por Suicídio, que você tem que fazer uma inscrição prévia pelo 0800 750 5554 também, aonde na terceira quarta do mês, geralmente, você tem que ficar de olho lá nas datas. A gente tem um @ também do GAES, não deixa de seguir. Na terceira quarta do mês, das 19 horas às 20h30 horas. Esse é presencial, mas precisa ser feito essa inscrição, tá? Essa inscrição com antecedência, onde ali você vai ter um acolhimento, né? Se você perdeu alguém por suicídio, se você conhece alguém que perdeu alguém por suicídio. E não se esqueçam também de seguir também o nosso canal do YouTube. Tô lembrando agora que a Neuzinha trouxe aqui. Não se esqueça que a gente também tem um canal no YouTube, que é o mesmo do site, Grupo Amor Vida, _CG, tá? E se ficou alguma dúvida, manda aqui, a gente responde vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários agora ou coloque nos comentários depois. Não deixem de curtir essa live e as outras e os posts que a gente tem aqui, porque quando vocês curtem, quando vocês comentam algo ali,
o Instagram entrega para mais pessoas, né, aqui no orgânico, e isso ajuda muito a gente, tá bom, gente? A gente também tem outros trabalhos aqui no Grupo Amor Vida, que é, por exemplo, de palestras. Então, você pode estar falando para marcar, né, a palestra, um tema. Sempre a gente faz palestras assim, linkando com o trabalho do Grupo Amor Vida, do GAES, mas você pode falar temas em relação à valorização da vida e à prevenção ao suicídio, tá bom, gente? É isso que eu queria trazer aqui para vocês com esse tema. Um ato de amor é buscar ajuda. Não deixe, se você precisa de ajuda, de buscar, e se você conhece alguém que precisa, não deixe de compartilhar também essa live e as outras que a gente tem aqui no nosso arroba, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, espero vir e fazer outras lives. Inclusive, gente, se ficou alguma dúvida aqui em relação a esse tema que eu trouxe, não deixe de colocar nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder. Se for uma coisa assim, um pouquinho mais complexa, eu respondo por vídeo aí nos stories, ou quem sabe a gente já inventa outro tema de live, tá bom, gente? Porque esse tema, sim, tem uma grande importância e relevância na minha vida, fez muita diferença aprender a se tratar melhor, aprender a questão do autocuidado, aprender o amor próprio, porque isso se expande. A Glaucilene ali, que gratidão também por cada um de vocês que estavam aqui, gratidão por cada um que vai assistir depois, gente. É isso, continuem acompanhando aqui os nossos conteúdos, vai ter mais lives, né, com certeza, e a gente vai conversando por aí. E não deixem de ligar se você precisar de apoio emocional gratuito no 0800 750 5554, todos os dias das 7 horas da manhã às 23 da noite, horário de Campo Grande, e das 8 da manhã à meia-noite, horário de Brasília. É isso, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, um grande abraço.